Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, tudo bem? Aqui é Flávio. Eu sou o empreendedor digital, né? Eu vou postar depois esse vídeo no meu canal. Só que hoje eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu vou falar sobre a palavra de Deus, né? Deus tem tocado no meu coração para eu falar esses versículos, essas passagens. Então, primeiramente, vamos orar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Estamos aqui em tua presença humilde e doce para te pedir iluminação do teu Espírito Santo para falar essa palavra aos corações dos oprimidos, das pessoas que têm dúvida, levar a luz para os teus servos, Senhor, que hoje estamos precisando. As pessoas estão na escuridão eterna, sabe? Tipo, uma escuridão que não deixa elas olharem para a luz que é o teu Filho Jesus. Então, Senhor, ilumina minha mente, ilumina essas pessoas que estão ouvindo agora, abençoa elas, me abençoa, traz esperança na vida delas e a gente pede perdão ao Senhor, né, pelos nossos pecados, pedimos misericórdia, né, isso tudo eu peço em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Eu vou abrir aqui no computador uma passagem que faz tempo que eu estou querendo falar dela. No livro de Ezequiel. Eu vou abrir aqui no Novo Tempo, que é adventista, né? Eu sou adventista do sétimo dia acho que mais ou menos 8 meses, né? Há 2 meses atrás, né, vai fazer 3 meses que eu fui batizado em nome de Jesus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, fui batizado, graças a Deus. Estou descobrindo a verdade. Eu já saí de Babilônia, né? Tipo, onde eu estava, a confusão religiosa que hoje se encontra, aquela balbúrdia de falação de línguas que não é línguas estranhas, que não existe línguas estranhas na Bíblia. Vou mostrar aqui depois numa passagem. Existem a expressão outras línguas, mas língua estranha não existe. Isso as pessoas estão usando para dizer que quando você é batizado no Espírito Santo você tem que diretamente falar em línguas. Não é assim. E eu vou provar aqui. E a questão do dom de línguas serve para edificação da palavra de Deus. Eu vou até antes de abrir o texto, eu vou mostrar aqui, ó. O dom de línguas é receber e comunicar uma mensagem de Deus a seu povo numa linguagem e idioma nunca antes aprendido. Isso aqui está nas crenças da igreja adventista. E você pode ter o dom de línguas e pode ter o dom de interpretação de línguas. Tomar conhecida na linguagem comumente falada a mensagem daquele que fala em línguas. Beleza? O que vem acontecendo nas igrejas, né? Tipo, não é dom de línguas. A pessoa tem o dom de línguas, só que ela está usando de forma equivocada. Eu vou deixar isso para o livro de Atos, né? Que eu vou depois chegar lá. Mas vamos entrar aqui na palavra que o Senhor me revelou faz tempo. Questão do ímpio, né? Cadê? Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Eu vou tentar relacionar as passagens, né? E falar um pouco de cada objetivo, né? Uma palavra você pode ter a esperança, né? Outra coragem, outro misericórdia, outra sabedoria, outro amor, né? Fala também um pouquinho sobre a morte, né? Também tal. Algumas passagens, né? Não todas. Versículo 18. Capítulo 3, né? Capítulo 3. Versículo 18. Só um momentinho que vou deixar aqui. Cadê? Vamos lá. 18. Aqui o título desse capítulo
é o Atalaia de Israel, né? Ezequiel capítulo 3, 18. Aqui, ó. Vou começar do 17, né? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Aí continua, né? 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, né? Do seu pecado, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quer dizer o que? Se a pessoa, a gente está chamando as pessoas para ir para a igreja, né? Tá dando uma palavra para essa pessoa tal, e ela não está escutando, entendeu? Não está escutando. Aí vem aqui, ó. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, se eu não avisar, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então a pessoa tem que pregar, né? Tem que chamar. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. E a mesma coisa para o justo, ó. Aí ele continua, no 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças, se tiver praticado, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, essa aqui eu vou relacionar com Apocalipse 3:19. Eu acho que as pessoas já vão saber, né? Deixa eu ver aqui, livros. Então, isso aqui é uma mensagem de aviso, né? Aviso para o justo e aviso para o ímpio. A pessoa chama, bora para a igreja. Não, porque eu não gosto de crente. Não gosto. Não sei o que. Aí começa. Ah, porque tem um monte de gente que rouba. Tem o pastor, o carro do pastor. Não tem nada a ver o carro do pastor com quem está chamando para ir para a igreja. A gente está tentando mostrar a salvação, que é Jesus, a essa pessoa. E essa pessoa está rejeitando. Então, tem uma outra passagem também que diz que o Espírito Santo se entristece. Porque ele está chamando. Está chamando. Né? Está chamando e a gente não escuta a voz dele. Vai ter uma hora que você não vai escutar mais a voz do Espírito Santo. E vai ter um tempo que ele não vai estar aqui na terra. Né? Quando a porta da graça se fechar. Cadê? Apocalipse. Pode ser que esteja diferente em algumas bíblias, tá? Mas é o 3:19. E tem a ver com o que Ezequiel está falando. Cadê? 3. Isso aqui é uma passagem que muita gente conhece, né? Mas poucas pessoas seguem. 3:19. Vamos lá. Aqui, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois zeloso e arrepende-te. E a gente sabe que isso aqui, muitos outros profetas, muitos outros discípulos, apóstolos, falam isso aqui. Arrepende-te, converta-se do seu mau pecado. Assim, alcançar as brasas, né? Para tua cabeça. E tem muitos outros textos agora que eu não estou lembrando. Mas João Batista fala disso aqui. João fala na carta dele lá. Tipo, do arrependimento. Deixa eu até ver outra passagem aqui. Que fala que o Espírito Santo vem, né? Para convencer a gente da justiça, do juízo e do pecado. É João. Aqui, ó. A missão do Consolador. João 16:8.
Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui, né? João 16:8. Então a gente tem que estar sempre clamando ao Espírito Santo e louvando. Tá ruim? Tá estressado? Tá depressivo? Louve. Bota o louvor e comece a cantar, que nem Paulo e Silas na prisão, né? Tem até um louvor disso. O nome do louvor é Sacrifício e Adoração, de Damásio. Aqui, João. Aí, eu vou relacionar esse João com Ezequiel, né? E com Apocalipse, entendeu? É João 16. Pessoal, isso não é fácil, tá? Tipo, é difícil. Mas você tem que fazer estudo bíblico na sua igreja, tem que estudar a Bíblia, tem que ler, estudo bíblico online, pregação, isso tudo, né? João 16:8. Aqui, ó. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem arrependimento não tem conversão. Sem conversão não tem salvação. Porque o arrependimento é aquela parte de onde o Espírito Santo convence você do que você está fazendo errado, do pecado. Aí ele fala aqui, ó, do pecado porque não crê em mim. Se não crê em Jesus é um pecado. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é Satanás, né? Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Beleza? Aqui a gente pode linkar com Ezequiel, que está falando, se a gente não chamar, né, se não vencer as pessoas que elas estão no mau caminho, a gente vai ter culpa no cartório, né? Vai ter parte da condenação. Mas se a gente avisar, a gente vai salvar nossa alma. Se a gente avisar, né? Aí, se não tiver o Espírito Santo, se não clamar o Espírito Santo, não tem arrependimento. Porque a pessoa pensa que não errou. Porque fulano fez isso comigo naquele passado lá e tal. Mas, não, eu estava certo. Eu estava certo e eu não vou pedir perdão a ninguém. Não tenho que me arrepender de nada. Tá errado. Se você ficar com esse pensamento, você não vai se salvar. Primeiramente, Marcos 6,16, né? 16,6 eu acho. Quem crer e for batizado será salvo. Né? A pessoa vem com essa arrogância que não tem que pedir perdão a Deus, não teme a Deus, entendeu? A gente tem o papel de falar para a pessoa, né? Pregar e tal, mostrar. Mas elas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. De tanto você está falando, de tanto ele está chamando e você está rejeitando a voz dele, ele vai acabar se entristecendo. E tem na palavra que não entristeçais o Espírito Santo. Né? Deixa eu ver outra passagem aqui que a gente pode pensar aqui. Sobre coragem, né? Sobre coragem, bora ver aqui 1 Samuel, né? O cara mais corajoso, um dos mais corajosos da Bíblia, né? Já sabe quem eu estou falando, né? Que é Davi. Enquanto eu vou achar aqui, a gente sabe que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Mas também ele fez muita besteira, né? E quando ele pensou no coração, ele teve no coração dele a vontade de fazer um templo para Deus. Só que ele conversou com Deus, né? Isso está lá em 1 Crônicas. Depois eu acho aqui para falar para vocês. Antes de ele passar, né? Antes dele morrer. Depois eu vou ver aqui se eu acho. Que Deus fala para ele que ele não vai fazer. Ele vai guardar recursos para dar para Salomão fazer. Filho dele, né? Olha para ver Salomão, tá. Aqui, ó. 1 Crônicas
Deixa eu falar primeiro Samuel, né? 1 Samuel 17, 31 a 50. 1 Samuel. Aqui mostra a coragem dele de lutar com o gigante, né? E o que ele fala que é extraordinário, o cara é corajoso. O que está faltando hoje em dia é coragem para as pessoas falar o que pensam. Entendeu? Tipo, falar mesmo. Falar o que pensa, se posicionar mesmo. Como até vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, né? Que você tem que se posicionar. Você tem que falar. Aquela frasezinha que todo mundo fala que tá tudo bem, é assim mesmo. Isso é o conformismo que leva você pro buraco. O cara foi numa farmácia, o cara assaltou 10 vezes. Aí o dono da farmácia, mas é assim mesmo, toda semana ele vem me assaltar e tal. Ele não faz nada, não bota câmera, não bota segurança. Aí fica dizendo que isso é normal. Não é normal, daqui a pouco depois vem de novo. É conformismo, né? É aceitar situações. Aí, cadê? 1 Samuel 17, 31. Bora lá. 17:31. Capítulo 17:31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do filisteu, né? Golias. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, meu pai, né? E quando vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e matava. E Davi pegava o leão pela barba, vê só. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Vê que cara corajoso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul não tinha mal o que falar para ele, né? Bicho teimoso, né? Vai lá. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça, né? Vestiu a armadura dele. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou daquilo sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, né? E pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e aprofundou, e foi aproximando-se dos filisteus. Aí continua, né? O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Cara mesmo, o cara de 3 metros de altura, falando com Davi pequenininho. Aí Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, isso aqui que é top, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e a toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou.
e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse a espada na mão. Cadê? Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Então, ficou longo um pouquinho, né? Porque eu queria mostrar esse contexto aqui da coragem desse cara, Davi. Foi uma das primeiras pregações que eu vi que Deus me chamou, né? Ele começou a falar comigo. Tenha coragem, tenha coragem. Você pode ter um problema gigante, mas nosso Deus é maior. Então Davi é esse cara, né? Ele aqui, ó. Hoje mesmo entregaram na minha mão, ele não estava certeza. Eu imagino o anjo falando com Deus. Senhor, olha o que ele está falando. Em nome de quem ele vai? E Deus falando. Eu acho que Golias ficou... A esposa dele ficou viúva, porque... né? Não tem condições. Ele falou em nome do Senhor, então não tem condições. Outro cara, outro personagem da Bíblia que é top é o tal do Pedro, né? Tipo, a gente sabe que Pedro é audacioso, né? E negou 3 vezes Jesus e tal. Mas vamos lá pro texto, né? É Mateus 14, 28 ou 31. Vamos lá, assim. Depois você pode deixar um comentário, né, curtir e tal. Eu não quero curtida pra, né, pra ficar famoso. Nem quero isso não. Eu só quero passar as passagens, falar as passagens da Bíblia pra vocês, entendeu? E o que Deus fala comigo, né? Pode ser que eu volte e esqueça de algum texto aqui, mas vamos lá. Mateus 14. Até que tá rápida hoje a internet, ó. Que beleza. Mateus 14. Aqui é quando Pedro anda sobre as águas. Que é top. Cara, é top demais. Bora lá. Quem estiver escutando um louvor aí, né? Tem que ter um louvorzinho, né? Pra iluminar minha mente aqui. Então, eu só tô tentando botar os textos no contexto, tá? Tipo, depois a gente vai chegar no tema da morte, né? Da esperança e tal. A esperança foi o 3:19, né? Apocalipse 3:19 que eu falei aqui. Cadê? Bora, meu filho. Apareça. Aqui também tá mostrando aqui a 14. Aqui, ó. A Jesus, né? Jesus, porém, ele falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aqui ele tá, né? Jesus mandou os discípulos ir na frente, depois ele não disse como vinha, né? Aí vem em cima d'água andando. Aí, ó. A Jesus, porém, eles pensando que era um fantasma, né? E tal, tudinho. Aí Jesus falou, logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí respondeu Pedro, top demais, Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo para o barco, acalmou o vento. Aí então, aproximando-se, estava no barco, adorando, dizendo: este verdadeiramente o Filho de Deus. Então, aí aqui a gente vê Pedro audacioso, corajoso, velho. Tipo, que nem poucas pessoas estão sendo hoje. Tipo, as pessoas que veem, ó, tinha 12 pessoas aqui no barco, né? Jesus estava vindo, o povo pensava que era um fantasma. Aí alguns falaram, né? Não, mas ele disse que ia vir e tal, mas ninguém sabia como ele ia vir.
Então Pedro tomou a palavra, né? Tinha 12, mas só Pedro disse: Jesus, certo mesmo, deixa eu ir contigo aí. Mas o que Pedro ia fazer ali, em cima d'água? Nada. O que é que tinha lá com Jesus lá? Não tinha nada. Pedro só queria andar sobre as águas. E por isso que eu digo que ele é corajoso, porque ele foi. E o povo do barco, vocês acham que estavam torcendo para Pedro? Não. É porque eles odeiam quem sai do barco, quem faz uma coisa diferente. Aí eu digo hoje para as pessoas que trabalham com marketing digital como eu trabalho, não fique escutando pessoas que não sabem nada da sua vida. Tipo, porque isso não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. A pessoa, porque tu não faz aquele negócio, aquele concurso e tal. Por que você vai e não faz? Só sabe dar ideia errada. Mas de sair do barco ninguém sai com você. Você tem que sair sozinho do barco. E tem que ir contra Jesus, olhando para Jesus. Foi o que ele fez. Só que ele teve medo. Porque o medo paralisa a gente, né? Então ele foi. Então as pessoas vão querer te parar para tu não sair do barco. Vai ficar na mesmice, sabe? É assim mesmo. Não faz isso porque isso vai dar errado. Não sei o quê. Porque essa pessoa não tem coragem para sair do barco. Entendeu a parte da coragem? Então, bora seguir. Aí eu queria falar aqui de... Cadê? Deixa eu ver aqui. Lucas 7:24. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu falei de coragem, né? Esperança, Apocalipse 3:19. Bora lá. Lucas 7:24. E também tem a questão do José, né? José do Egito. Cara, top demais. Foi vendido pelos irmãos. Foi jogado num poço. E só por causa que ele era sonhador, que sonhou com a lua e sonhou com o sol. Aí a pessoa, né, ele não sabia o que estava acontecendo. Né? Porque a mãe dele também era sonhadora. Né? Raquel sonhava com José. Então ele foi... Deus deu o dom de interpretação de sonhos para José. Porque a Raquel era uma sonhadora e ficava sonhando. Porque ela era estéril, queria ter filho, não conseguia. E via as irmãs todas tendo filho, né? Lia, as servas das esposas de Jacó e tinha tal, não sei o que. E ela não tinha. Né? E pronto. Aí, vamos lá. E aí pronto, ele era um sonhador, então a gente tem que ter um sonho, né? Tem que ser sonhador, que nem José. Porque Deus era com José em todas as partes. Quando os irmãos venderam ele, jogaram ele no poço, depois ele foi para a casa de Potifar, né? Foi comprado, né? Foi para a casa de Potifar, se tornou o governante da casa de Potifar. A mulher dele se jogou por baixo dele e tal, fez aquela coisa toda. E ele foi para a prisão, né? Injustiçado. Mas Deus estava com ele. E aí os prisioneiros dele, os prisioneiros lá na prisão, né? Os dois tiveram 2 sonhos, ele interpretou os sonhos. E o segundo que se salvou, né? Porque teve um prisioneiro que teve o sonho que era copeiro do faraó, né? Parece. Era o copeiro do faraó que o faraó mandou cortar a cabeça dele e o outro ficou de boa. O outro ficou salvo. Passou-se um ano, o cara esqueceu de José. Ele se lembra de mim lá no faraó, que eu não fiz nada, sou inocente e tal. Nesse período de um tempo, José também era um cara da prisão. Ele era o chefe da prisão. Quando esse segundo lembrou do sonho, que quando o faraó sonhou, aí o prisioneiro sonhou, lembrou: eita, tem um cara lá na prisão. Tem um hebreu na prisão lá que ele é bom em sonho, hein? É bom, ele interpreta sonho. Aí foi aquela coisa, aquela festa, né? Tipo, vamos chamar José. José tomou banho, fizeram a barba e tal, não sei o que. Então, até aquele momento, Deus sempre estava com ele. E até na hora dele interpretar o sonho de Faraó, né? Tipo,
E depois da interpretação do sonho deu certo e José ficou governador, né? Mas vamos lá pro texto. Isso aqui é só uma explanação, né, do sonhador. Lucas 7:24. Espero que vocês estejam me acompanhando aí, tá? Eu falo um pouquinho depressa, né? Falo rápido, mas espero que vocês estejam entendendo o contexto de tudo que eu tô falando. Lucas 7:24. Às vezes eu misturo uma coisa, misturo um texto aqui, porque esses textos que vem na minha mente é o Espírito Santo que vai me lembrando, né? De toda a minha trajetória até agora, que é pouco. Mas o Espírito Santo tá me ensinando, né? Ministrando. 7:24. Se eu ver o texto, eu vou lembrar do contexto. 7:24. 7:24. Ah, sim. Cadê? Jesus está dando testemunho de outro cara corajoso, tal do João Batista. Top demais. E tendo se retirado as mensagens de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus dizendo, né? Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e delícias estão nos palácios, né? Palácios reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual prepara diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e os publicanos sendo sido batizados com o batismo de João justificaram a Deus. Aí continua, né? E o povo, mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem vinho, e disseste: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizes: ei aí um comilão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. A sabedoria é justa por todos os seus filhos. E rogou-lhes nos fariseus que comesse com ele. Então, no caso, o fariseu sentou-se à mesa. Bom, tá aqui. É outro cara corajoso, né? Então, tenha coragem de se posicionar como João Batista. Não aceite injustiça, né? Tipo, ele falava a todo mundo. Ele descobriu que o tal do Antipas lá, né? Tava sendo corneado pela mulher, né? Herodíades, né? E por aí vai. Aí, deixa eu ver outra coisa que eu já falei de José, né? Gênesis 45, que é... Sim, deixa eu ver aqui. Voltando um pouquinho da parte que Ezequiel falou, né? Da morte. Vamos pro Salmo. Salmo 6. Salmo 6. Peraí. Salmo 6, versículo 5. Eu vou falar aqui algumas verdades sobre a morte, né? Que todo mundo pensa que quando morre vai virar uma estrelinha, né? Que tipo vai pro inferno, vai pro purgatório, vai pro céu. Eu vou falar isso aqui, desmentir agora aqui, da Bíblia, beleza? Vou falar sobre o Salmo 5, o Salmo 6:5. Cadê Salmos? Umas revelações, né, de Davi. O Salmos é extraordinário, né? O Salmo é edificante, né? Tem coisas que os salmistas falaram que, meu Deus do céu, é lindo demais. Salmo 6.
Depois eu vou deixar o link dos estudos da Bíblia é Fácil, da Novo Tempo, na descrição do vídeo, tá bom? Capítulo 6, versículo 5. Ó, porque na morte não haverá lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Porque aí eu vou ver mais um aqui, o 115:17. Ele vai reafirmar isso aqui. 115:17. Perto do final eu vou falar sobre, aqui eu falei no começo do vídeo, do dom de línguas, né? Então aqui 115. Aí ele reforça o Salmo 6, versículo 5, aqui ó, capítulo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Aí eu vou relacionar agora com Eclesiastes 3:20. Beleza? Já reforçando de onde vai quando a gente morre, né? E hoje eu não sou mais enganado por Satanás, porque no dia que, no período da morte da minha avó, eu fui enganado. Como a gente sabe que Satanás ele pode se imitar, né, as pessoas que já morreram, né? Tipo, ele pode até se desfigurar num anjo de luz, né? Aí naquele tempo eu ouvi umas pessoas da Testemunho de Jeová, né, naquele tempo, e fizeram um estudo bíblico comigo, como eu estou fazendo, como eu fiz né, agora na Adventista. Mas na Adventista eu senti mais firmeza, sabe? Descobri mais fácil as coisas. Então, aí eles me levaram para textos que mostraram a mentira de Satanás. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, 20. Depois eu vou reforçar 9, 5, 12 e 7. E eu termino depois com Atos. Beleza? Deixa eu ver aqui quanto tempo já. Tá, vamos terminar já. Eclesiastes capítulo 3. Cadê? Capítulo 3. Tem pessoas que não estudam, né? Não estudam a Bíblia e tal, tudo. É bom, esse vídeo não é para aquele cara que sabe muito de Bíblia, não. Esse é um estudo para quem não sabe muita coisa, entendeu? Eu estou aprendendo ainda. Então não vamos dizer que eu sei tudo, não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo. Eu estou estudando, né? Estou falando que eu estou aprendendo. Tipo, revelador demais essas coisas. As coisas de Deus, né? Aqui, 3:20. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Só isso, não tem o que. É isso. Aí depois a gente continua, né? Vamos lá pro 9. 9, 5. Quando vem ao meu redor, passos me seguram. 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma sempre, não tem parte alguma para sempre em coisa alguma debaixo do sol. Se faz debaixo do sol. Então, isso aqui, cadê? Deixa eu ver outro para terminar. 12. Para reforçar mais ainda, né? Porque a mídia, tipo, até o próprio Satanás, ele engana as pessoas, dizendo que é purgatório, né? As falsas religiões dizem que
purgatório, que vão para o céu, que vão para o inferno, que vão para um lugar, né? Ninguém vai para canto nenhum. Antes de Jesus voltar, ninguém vai para canto nenhum. Entendeu? 12, 7. Aqui, ó. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui é esclarecedor. Não tem para onde ir, não. Ainda, ó, vaidades e vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ó, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria, tentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Né? Tipo, provavelmente o autor de Eclesiastes é o próprio Salomão. Então, aí, esclarecido aqui a morte, né? Sobre a morte. Eu vou voltar para onde eu comecei, por dom de línguas, Atos 1:4. Para encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou concluir aqui sobre os estudos do Espírito Santo, os dons de línguas. Eu vou especificar aqui. Gênesis, Apocalipse e tal. Isso aqui eu já terminei já. Tem muitas coisas que o Espírito vai me revelar ainda, né? Por falar. Mas por hoje é isso. Mas eu vou ir para Atos, que tem várias listas de dons, né? Ó, a relação de dons eu estou vendo um monte. Conhecimento, ensino, fé, generosidade, exorcista, discernimento, dom de curas, celibato, dom de línguas. Só que a gente vai falar do dom de línguas. Agora, para encerrar o que eu estou falando no começo. Cadê? Capítulo 1 até o 4. Deixa eu ver aqui. Atos 1. Atos 2. Confundi, desculpa aí, pessoal. Atos 2. Eu vou falar aqui para que serve o dom de línguas, beleza? Como eu estou sendo ensinado, né? Tipo, mas é a verdade. Aqui, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui, ó, quem manda aqui, ó, é o Espírito Santo, não é o pastor da igreja. Entendeu aqui? Não é, porque eu tenho que me batizar no Espírito Santo e eu vou ganhar o dom de línguas. Não necessariamente, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, naquele contexto, né? E quando aquele som ocorreu, ajuntando-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja só. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos, na língua materna, né, deles? Aí ele vai dizer que são 14 nações aqui, ó. Partos e Medos, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia, junto ao Cirene, e forasteiros romanos junto, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Cadê?
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E eles e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, né? Tipo, está dizendo que estavam bêbados, né? Mas não estavam bêbados. Aí Pedro, aquele que andou sobre as águas, né? Que analfabeto de pai e mãe, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos ido notório, escutai minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é que é 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha Pedro falando nas escrituras. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também no meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aí ele fala: enquanto e aconselho que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então, vê só. É uma pergunta. Algumas perguntas relacionadas ao dom de línguas. Vê só. Se a gente fala português, o que é que está sendo falado nas igrejas? O que é que está sendo falado nas igrejas? Aquele ali é dom de línguas? Vou fazer essa pergunta aqui para vocês. A terceira, uma conclusão, né? Atos 2, lemos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedeu que falasse. A primeira conclusão é que chegamos aqui: o Espírito Santo é unicamente ele e responsável pela distribuição dos dons. Logo, quando se pretende na igreja que todos os batizados com o Espírito Santo falem em línguas, tenta-se assumir uma prerrogativa que é apenas do Espírito Santo. É ele que manda. A segunda conclusão que podemos extrair do texto é que o dom, isso aqui é o que eu estou lendo do meu estudo bíblico, tá? É que o dom é dado para atender uma necessidade. O verso 5 nos diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Atos 2:5. Se contarmos as nações ali mencionadas por nome, chegamos ao número de 14 nações. Ou seja, 14 línguas diferentes da falada pelos discípulos. Para que o evangelho atingisse essas pessoas, foi imprescindível receber o dom. Logo, vem a pergunta: se todos falam a mesma língua portuguesa em uma igreja aqui no Brasil, por que Deus daria o dom de línguas? Essa é a conclusão. Terceira, aqui podemos chegar lendo Atos 2. É que a língua falada pelos discípulos era uma língua materna, ou seja, não era uma língua estranha. O texto diz: estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua, a língua materna. Atos 2, 7 a 8. Se o que se ouve na igreja são sons estranhos, sem sentido, uma balbúrdia, né? Certamente não se trata do autêntico dom de línguas. E finalmente, uma quarta conclusão: o dom é dado com propósitos missionários evangelísticos. O texto diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aí talvez após essas considerações, uma intrigante pergunta tinha surgido na mente das pessoas, né? O que então ocorre em certos movimentos religiosos? Onde há a verdadeira confusão de sonhos e se atribui isso ao Espírito Santo? Bem, eu acredito em duas possibilidades. Pessoas sinceras que foram ensinadas de forma diferente do que está na Bíblia e no desejo de serem cheios do Espírito Santo são tomadas de emoção e falam sons ininteligíveis, movidas pelas outras pessoas que estão falando. Segundo, pessoas mal intencionadas que buscam manter sua posição, interesse através desse pretenso dom. Foi isso que Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos conduza e faça as mudanças necessárias para sermos sempre leais às verdades e sinais da sua palavra. Amém? Então,
é coisa minha. Eu já fui, né, numa igreja que eu não entendi nada. Entendeu? O dom do Espírito Santo, o dom de línguas é para você edificar. Um exemplo, eu vou lá para Inglaterra, né? Aí eu vou para uma igreja lá adventista, né? Aí eu chego lá, o cara tá pregando lá em inglês, né? Inglês britânico, né? Eu não sei de nada, mas se eu tiver o dom, né, de interpretação de línguas, eu vou entender o que ele está falando. E se ele tiver o dom de línguas, e ele vai falar, veja só, ele vai estar pregando para as pessoas em inglês. Só que ele, a pessoa, para me evangelizar, ele vai pregar em português. Ao mesmo tempo que ele está falando, as pessoas estão entendendo inglês, mas ele vai estar, para mim, falando português. Porque eu não estou entendendo, se eu não tiver o dom de interpretação de línguas, eu vou entender português. Então, o dom de línguas que foi dado por discípulos foi para evangelizar aquelas 14 nações que estavam ali ao redor, né? Tipo, para evangelizar. A necessidade do dom de línguas é essa, é evangelizar as pessoas que não ouviram as boas novas que é o evangelho. Então, aí aquela outra pergunta que eu fiz, né? Para que eu vou para uma igreja que eu não estou entendendo nada que o cara tá falando lá, ou a minha tá falando? Aquilo não é dom de línguas. É outra língua, que nem mesmo eles sabem o que é. Então, estão usando do modo errado. Ou para manter uma posição, né? Pastor, diaconisa, diácono, não sei. Mas está usando do modo errado. Então, se a gente não se posicionar, cristãos, verdadeiros cristãos, não buscar a palavra, né, conhecimento da palavra, vai ficar sendo enganado por essas pessoas. E isso é errado. Jesus não quer. É como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Está falando uma coisa que Deus não mandou falar. Isso tem na Bíblia também. Só não sei o texto agora, mas eu vou encontrar. Depois eu faço outra pregação, outra explanação aqui. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Desculpe alguma coisa, que, né, tipo, se alguém ficou ofendido, não fique. Estou falando a verdade que está sendo me passada pelos estudos que eu estou tendo, né? Porque o Espírito da verdade está me falando. Então, muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Até a próxima, né? E Deus abençoe todos.